E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo aqui com vocês, hoje trazendo para vocês o pessoal do Instituto SEV, que é o Instituto de Inclusão da Vida, certo? Queria agradecer a presença de todas vocês aqui e gostaria de passar a palavra aqui primeiramente para Luciene, para ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela. Bem, boa tarde, meu nome é Luciene, eu sou psicóloga, eu atuo no SEV há mais de 10 anos e a gente trabalha com crianças, adolescentes, pessoas com deficientes e é um pouquinho do nosso trabalho que nós vamos contar, tá ok? Ok, Marcela? Olá, meu nome é Marcela, eu sou assistente social de formação, mas hoje estou como presidente do Instituto, também trabalhei lá como assistente social, né, e a partir de 2021 entrei como presidente. Oi, eu sou Josefa, mas ninguém me chama de Josefa, é Jo mesmo. Eu estou como coordenadora do projeto atualmente. Criei esse projeto em 1991, por pura intuição, e vou falar um pouquinho depois disso. Em 91, já faz tanto tempo assim que está o projeto rodando? Sim, o projeto começou, eu era voluntária numa escola, uma escolinha de educação infantil, e essa escolinha atendia crianças comuns, né? E eu cheguei como voluntária apenas. E eu trabalhava com as crianças, artes, fazia trabalho com artes com eles. Mas eu comecei a sentir a necessidade de que precisava de desafios, já que eu fui com uma proposta de trabalhar a educação da vida, que é assim, eu digo que é o nosso carro-chefe, né, dentro da instituição. E as crianças que estavam lá eram muito boazinhas. E eu pensava assim, poxa, eu precisava para aplicar a educação da vida, precisa de desafios. E fazia meditação com as crianças já em 1991, a gente já fazia meditação. E eu intuí uma escola para todos. E o que é exatamente essa educação para a vida, né? Porque eu falo educação da vida, educação da vida, mas verdade, o que é a educação da vida? Na verdade, é olhar para a criança e ver a essência dela, ver o melhor dela e não o pior. E quando a gente olha para esse melhor dela, a gente tem que elogiar, tem que exaltar esse melhor dela. E se a criança não apresenta nenhuma uma capacidade ou um jeitinho especial, a gente procura estimular para que isso se manifeste, porque todos nós temos essa essência perfeita, né? Então, a partir daí, eu corri na dona da escola na época e falei para ela, eu falei, nossa, nós temos que ter uma escola para todos. Acabei de intuir isso. Só que ela disse assim, como assim? Eu falei, sei lá, deve ser crianças como o meu filho, que foi difícil, né, de lidar, meu grande mestre na época, tinha 10 anos. E aí ela disse assim, mas como nós vamos comunicar com os pais, né, criança rebelde, criança agressiva? Eu falei, não tenho a mínima ideia, bater de porta em porta é complicado, né? Aí ela disse, vamos colocar na placa, porque como a gente estava nessa casa há muito pouco tempo, não tinha nem um mês que estava nessa casa, ela teve a ideia de colocar, aceitamos crianças problemas, tá? Hoje não pode fazer isso, não. Hoje é um processo isso. Na época foi feito exatamente assim. A placa foi colocada num dia, à tarde, 5 horas da tarde, no outro dia nós chegamos meio-dia para abrir a escola, 1h começavam a chegar as crianças, eram poucas crianças, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei na porta da escola, tinha uma fila de mães com crianças com deficiência. Então, por exemplo, eu não conhecia autismo até então. Eu conheci lá. Eu não conhecia velhice precoce. A Lu acho que chegou a conhecer essa menininha com velhice precoce. Foi o único caso que eu vi. E aí, quando eu entrei, a dona falou, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Que loucura, né? Aí eu disse, acho que é isso que Deus quer da gente. Detalhe, minha formação ainda era muito pequena, né, para tudo aquilo. Aí tivemos a ideia de chamar uma psicóloga, uma querida amiga, para fazer uma triagem e nos ajudar. Ela veio voluntariamente, na época ela era a psicóloga da PAI, da cidade, e ela nos ajudou. E aí começaram a aparecer as voluntárias. Aí apareceu uma outra psicóloga que tinha uma filhinha com microcefalia e ela assumiu essa parte. E aí eu resolvi, em 92, fazer fonoaudiologia. Por conta dessa necessidade. E contratamos uma fono até que eu me formasse. E
E aí veio mais uma voluntária maravilhosa que decidiu fazer terapia ocupacional. Então ela fazia parte, depois ela veio fazer parte do quadro e tudo mais. Formamos uma equipe ali. Começamos a dar curso para formar novos professores, porque a proposta era diferente. Então era complicado você pegar um professor já com vícios, com hábitos. Então a gente procurava sempre contratar professor recém-formado. E assim vieram muitos professores bons, que eu sou muito grata a elas, porque elas fizeram um bom trabalho. Elas começaram do zero, né, sem conhecimento, mas elas aceitaram a educação da vida, que era a questão do elogio, de facilitar a vida da criança, para que a criança pudesse manifestar a sua capacidade. Porque às vezes a criança tinha dificuldades em desenho, dificuldade em pintura, dificuldade para andar, dificuldade para falar, mas a gente sempre procurava estimular naquilo que ela conseguia realizar. E isso foi aparecendo os resultados, e as famílias foram ficando felizes, né? E aí, o que aconteceu? A escola começou a ser muito procurada, mas procurada por crianças carentes. Então, a gente foi caminhando para a filantropia, né? Sem querer. E foi daí que em 2007, eu fui orientada para virar um instituto. Então, o Centro de Educação da Vida nasceu dessa pequena escola chamada Branca de Neve. Na época, hoje ela não existe mais. Hoje a escola não existe mais, agora só tem o instituto. Só o instituto, Centro de Educação da Vida, que aí a gente focou muito mais naquilo que a gente faz, né? Que é ver a essência do outro, acreditar na essência do outro. E ver a nossa também, claro, né? Você só acredita no outro se você acredita em você. Não tem como. Muito bom. E foi nessa época que você entrou no instituto, Marcela? Não, tive alguns contatos. Na época eu trabalhava numa empresa, então dentro da parte de responsabilidade social eu tive alguns contatos, e aí eu decidi fazer serviço social, só que eu entrei no instituto mesmo em 2017. Fiquei até 2019 e agora retornei como parte da diretoria. Parte da diretoria. E aí, pensando, né, que o que move o instituto é toda essa idealização da Jo, né, o trabalho da equipe também, o trabalho com a Lu, mas a gente entende que o quanto é importante a gente transformar, fazer uma governança, né, dar estrutura para que esse serviço aconteça. Então, a diretoria está com esse foco de fortalecer, né, os processos, procedimento, a transparência, né, na captação de recursos, prestação de contas, para que esse serviço, esse trabalho seja contínuo. Entendi. Mas lá em 2017 você entrou como assistente social. O que você fazia lá exatamente na assistência social? Na época era fazer, né, o atendimento para essas famílias que principalmente tinha mais questões da vulnerabilidade social. Então, algumas crianças o que é a vulnerabilidade social? Vulnerabilidade social, algumas demandas que a família precisava do apoio, né, na questão de privação de renda. Algumas crianças tinham algumas questões de dificuldade do comportamento na escola ou na família. Então quer dizer que nesse momento o instituto não atendia somente a criança, então se estendia à família. Toda a família. Então o trabalho era fazer o atendimento social e fazer os encaminhamentos e articulação com a rede conforme demanda, conforme a família, né? Então acompanhamento com o conselho tutelar, acompanhamento com o CAPES, a escola, mais ou menos sempre em conjunto com a Luciene e com a Jo também. É porque, assim, quando a Marcela fala a articulação da rede, às vezes a pessoa pode não entender. Mas a mesma família, muitas vezes, ela é atendida em vários segmentos. Ela é atendida na saúde, ela é atendida no social. Quando nós falamos de articulação da rede, nós não trabalhamos apenas com a criança. A criança, ela vive dentro de uma família. Então, nós temos que trabalhar no conjunto, né, para que as coisas deem fruto. E às vezes nós conversamos com o Conselho Tutelar, com o CAPES ou com o CRAS, para que de uma forma integrada o trabalho aconteça e tenha mais resultados. Entendi. E você entrou lá no SEV quando? O meu primeiro estágio em psicologia foi no SEV, em 1994. Na verdade, era Branca de Neve. Né? O meu primeiro estágio.
E aí eu fui fazendo, acabei a faculdade com outros estágios e em 2007, 2008 eu voltei para Branca de Neve enquanto profissional. E aí a gente teve, acho que um intervalo de uns 2 anos, né, que foi um tumulto, porque sempre nós caminhamos com a questão da verba. Qual o problema? A gente depende de verba pública, projetos, e isso é sempre difícil. A gente está sempre buscando de onde tirar dinheiro, onde conseguir, vamos fazer evento, para que o trabalho não pare, tá? Que o trabalho tenha uma continuidade. Então eu estou no SEV, entre indas e vindas, desde 2007. Faz tempo, né? Já faz 15 anos. Ao todo. Na verdade, desde que começou o Instituto, ela voltou e ficou. Quando a gente dava esses cursos de complementação pedagógica, a nossa ideia era isso mesmo. Era vender a ideia desse trabalho diferente. E impressionante porque muitas pessoas voltaram formadas e abraçaram a causa, né? Hoje tem ex-aluna que ajuda, enfim, tem bastante voluntários. Agora, essa questão que a Lu falou das dificuldades, isso parece que é assim, constante, né? Tudo, na nossa proposta de trabalho, é tudo assim um desafio. A conquista é muito desafiadora, né? Tudo que você vai fazer, a gente tem 1000 projetos, a gente tem ideias, né? Inclusive você tem um, mas pôr em prática parece que é meio amarrado, meio difícil, né? Marcela tá com uma proposta boa aí da gente focar e conseguir criar independência, porque quando você depende do outro para realizar o trabalho, é muito difícil, é muito doloroso, né? Você quer fazer e sempre tem algo que te impede, que é verba, não tem outra, porque o resto a gente tem vontade, a gente faz sem dinheiro, imagine com dinheiro, né? A gente faria muito mais, e assim, tem muita gente querendo ajudar, gente boa, profissionais bons, e a gente não contrata porque não dá para contratar, né? Isso, então, tem que ter assim, eu digo que eu sou uma pessoa muito resiliente e tenho muito claro essa missão, eu não tenho isso como uma profissão, tanto é que sempre sou cobrada pelo meu filho, por que você não tá num consultório? Porque eu amo fazer isso, eu amo lidar com pessoas, eu amo ajudar essas crianças para que elas possam mostrar a capacidade delas, e quando eu vejo elas crescendo e indo para um caminho bom, eu falo, valeu a pena, valeu o sacrifício, valeu, né? Quantas vezes deixei de fazer as minhas coisas para poder me dedicar ao Instituto, mas enfim, agora acho que a gente caminha, estamos com uma diretoria boa, né? Marcela já está envolvida com o projeto, mas ela, na verdade, ela não contou, mas ela conheceu a gente através de uma empresa que são nossos padrinhos há muitos anos, e ela que tinha que cuidar da parte de campanhas. Então ela veio até a Branca de Neve, na época ainda Branca de Neve, para fazer campanha de Natal. Depois aí eu fui fazer a apresentação, levava as crianças para dançar lá na empresa, que era convidada pelos donos, né? E aí Marcela já se apaixonou pelo projeto naquela época, só que ela não era assistente social ainda, mas aí acho que brotou nela o desejo e deu certo, porque quando eu precisei de um assistente social, uma amiga disse, Marcela tá formada. Eu falei, nossa, tô procurando ela, porque ela já conhecia o projeto, né? Era muito mais fácil ela entender o que eu estava falando, porque para você ter um sucesso também, você precisa ter uma equipe coesa, e graças a Deus a gente tem, né? A gente se entende bem, a gente articula bem, a gente tem visão, né? Quando eu não tenho essa visão, a Lu vem e me coloca no chão, né? Quando eu começo a voar, né? Porque às vezes eu dou umas voadas. E a Marcela tem agora, nossa, a Marcela tá muito bem nessa questão de documentação, de apresentação. Eu acho que isso tudo só agrega, né? E hoje, Marcelo, como é que o SEV está? Está atendendo ainda crianças em vulnerabilidade? Foi para crianças com deficiência? Está atendendo um misto? O Instituto é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, e que dentro da política de assistência social, né, a gente pode trabalhar, né, principalmente na prevenção de alguma situação que prejudique o cotidiano dessas famílias, né? Então hoje a gente atende pessoas com vulnerabilidade social, mas também nós atendemos pessoas com deficiência.
nós temos, né, um projeto que é voltado totalmente para a pessoa com deficiência. Um projeto até mesmo de reabilitação também, né, que pode ser incluído dentro da política como média complexidade, mas tudo isso a gente precisa, né, de um espaço bem adaptado, com diversos recursos, né, materiais. Então a gente está buscando, estruturando para que a gente consiga doações, né, parcerias para que isso aconteça, porque público dentro da cidade de Montemor existe e a procura é cada vez maior, porque tendo um serviço desse dentro do município, fortalece, né, a população e facilitaria a dinâmica dessas famílias, porque sair para um serviço fora do município é complicado, né, porque fica todo dia para permanecer no serviço 1 hora, né, e então a gente sabe o quanto isso é dificultador para a família. Hoje o pessoal de Montemor sai de Montemor para buscar esses serviços de convivência. Isso. Mas eles buscam em que cidade, geralmente? Campinas e Capivari. É que assim, a ideia do SEV é uma inclusão. Quando nós colocamos pessoas com deficiência, autistas, deficiência mental, por exemplo, junto com crianças ditas normais, eles se integram. E um vai puxando o outro. Pega a mão e arrasta junto. E isso faz com que haja uma convivência saudável. Existe um estímulo para que aquela criança com deficiência, aquela pessoa com deficiência, ela caminhe também. Então, o trabalho é feito com todos, porque tem muitas pessoas, enquanto são crianças, elas são atendidas por algumas instituições. Depois que passa de 18 anos, não tem mais nada que atenda. Então, essa pessoa, esse adulto, esse jovem adulto, que às vezes tem uma idade de 20, 30, tem uma idade mental de 6 e não tem uma atividade para elas. Elas ficam em casa, assistindo televisão e comendo. Simplesmente. E nós queremos trazer esse público, porque nós achamos que eles merecem também essa atenção. Entendeu? Então, no nosso olhar, é não só a criança ou o adolescente em vulnerabilidade, mas a pessoa com deficiência em qualquer idade e qualquer tipo de deficiência. Entendi. A gente acredita que todos podem ser produtivos. Aquele que não consegue, porque às vezes fica preso naquela ideia, tem que ler, escrever, tem que ser alfabetizado. Tem alguns que não conseguem isso, mas conseguem plantar, conseguem fazer uma jardinagem, conseguem fazer uma horta, conseguem fazer coisas. E dentro de casa, às vezes, não produzem nada, não conseguem fazer nenhum bolo, não aprende, né? Lá nós temos todas as atividades voltadas para isso. E eu me lembrei de algo, enquanto a Lu estava falando, dessa inclusão, que em 1991, quando eu intuí uma escola para todos, ninguém falava em inclusão, né? E aí as pessoas não entendiam o que a gente estava fazendo. Então naquela época a gente foi assim meio que taxado de louco, né? Louca, imagina, misturar todas as crianças no mesmo ambiente, né? Criança babando, criança se arrastando, porque era assim que as pessoas vinham. Mas eu nunca me importei com isso. Eu sempre pensava assim, uma hora vai aparecer o resultado e as pessoas vão entender. Eu sempre parti do princípio, se somos um só perante Deus, por que separar? Né? Eu entendi assim e assim foi. Então, com a persistência, aí até que finalmente, né, a inclusão foi reconhecida e hoje a gente vê o resultado, porque uma criança com deficiência, às vezes ela não consegue realizar determinada atividade, mas ela é carinhosa, ela é atenciosa, e aí o outro ajuda. É amarrar um tênis, é carregar uma mochila, depende, né? Depende da criança. E aí, nessa troca, a criança em situação de risco, ela fica mais sensível, ela fica mais dócil, porque ela começa a entender, e a gente não precisa falar, não. Ela começa a entender que aquele que tem aquela dificuldade toda, ele consegue ser tão bonzinho, né? E eu que tenho toda a facilidade para realizar tudo, por que eu não posso ser também? Então essa troca é muito forte e às vezes eles chegam discriminando, né? A situação de risco chega discriminando o colega que baba, o colega que não anda direito, que não sabe falar, mas depois, com o tempo, nós agimos naturalmente com as crianças, damos atenção para todas. Com o tempo a gente percebe que tem uma troca de atenção entre eles, e isso é uma riqueza muito grande, e é justamente que a gente entende, né? A riqueza está nas diferenças, é aí que a gente aprende.
Então acaba fomentando a tolerância, né? O respeito pelo outro, né? Pela limitação do outro, até entre nós, né? Por exemplo, a Lu, ela tem um olhar voltado para projeto ela é muito concisa em todos os projetos. Eu já sou mais, né, sonhadora. A Marcela vem mais com as leis. Então, assim, nós juntas, a gente tem uma troca muito boa e a gente respeita não só a capacidade de cada uma, mas o limite também. Porque às vezes existe isso, né? Fala, nossa, determinada coisa eu não consigo fazer. Eu falo pra Marcela, não adianta me passar número de lei que eu não decoro. Não é minha praia, né? Eu não consigo. Eu tenho que ir lá consultar para poder entender. Então, assim, cada uma consegue trocar entre si e consegue transmitir isso para os meninos. E isso é bom, né? E eles acabam tendo a gente como um modelo forte, né? Isso eu acho muito bom, né? É verdade, porque às vezes o modelo que eles têm em casa é muito negativo. Tinha um dos atendidos que ele falava, eu sou burro. Não, você não é burro, né? Mas por que você fala? Porque minha mãe falou que eu sou burro. Então, assim, nós colocamos sempre, nós fazemos a sensibilização. Nós trabalhamos a família para que elas estimulem tudo aquilo que eles podem fazer, para que eles façam, porque eles são capazes. Às vezes nós pegamos pessoas com uma deficiência leve, mas que a mãe dá comida na boca, faz tudo aquilo que ele já deveria estar fazendo. Dá banho. Então nós estimulamos para que isso não aconteça, porque eles têm que ter autonomia. Essa mãe, esse pai, eles não vão viver para sempre. Então, um básico eles têm que fazer. E dentro da educação da vida, nós ensinamos também a varrer o espaço, a lavar o seu prato. Você tá pondo a criança para trabalhar? Não, mas dentro da casa dele, ele vai ter que saber fazer um mínimo. Que seria varrer uma casa, lavar sua louça, pôr uma comida no prato. Tudo aquilo que ele pode fazer, ele deve fazer. Então, nós estimulamos isso. Quanto à questão da intolerância, nós fazemos sensibilizações diversas. Teve um ano que nós fizemos um grande jogo no chão, contemplando vários tipos de deficiência. Uma casinha era, por exemplo, uma pessoa com surdez. Então, eles tinham que se comunicar sem poder falar. E aí, eles entenderam como era difícil. Por quê? Porque nós tínhamos uma pessoa com deficiência que ele tem afasia, ele não fala. Então, assim, como é difícil, né? Quando você tem que se colocar no lugar do outro. Então, a gente vai percebendo a dificuldade e a gente vai trabalhando da maneira que a gente está percebendo que está deficitário. Né? A gente senta, conversa, troca ideia. E agora está acontecendo tal situação. De que jeito nós vamos lidar com isso? E aí a gente pega e vai naquele ponto. E assim a gente vai, porque sempre nós estamos integrados. Né? É um trabalho de muito tempo, um conhecimento de muito tempo. Então uma fala, outra completa, outra entra no meio. Mas no fim dá tudo certo. E nós temos uma coisa muito legal também. A gente tem, por exemplo, se eu olho, nós estamos trabalhando, aí aparece uma determinada situação que eu digo, nossa, já deu pra mim. Eu olho pra Lu, a Lu fala, deixa que eu assumo. Ou a Marcela, ou o professor, sempre tem um que entende o olhar do outro. Fala, deixa que eu assumo daqui pra frente, né? Porque naquele momento eu já estou no limite, entendeu? Porque é um trabalho bacana, mas é um trabalho difícil. Não é um trabalho fácil. Né? Já aconteceu de eu estar almoçando e a hora que eu olho, passou 2 pezinhos correndo em cima da mesa, quase pisando dentro do meu prato. Então, assim, tem hora que eles testam a paciência ao limite. É essa hora que a gente fala, vai você agora. Vai, está calma, vai você. Você tomou alguma coisa, tá calma. E assim, né, complementando o que elas falaram, igual, nós somos humanos, né, e a gente não sabe tudo, né, é nessa troca que a gente também vai aprendendo a lidar com essas situações. E isso que é o legal no Instituto, porque geralmente a gente vai ouvindo, né, os relatos dessas crianças e dessas famílias, tem muita dificuldade dentro dos serviços, né, por conta de não saber mesmo, e é muito difícil. Mas a gente se propõe e a gente sempre pensa no que podermos fazer de diferente para que essa família se sinta pertencente, principalmente no serviço, e que ela consiga também aprender com essa troca. Aproveitando esse gancho da dificuldade, já aproveito para te perguntar: o que é a família em vulnerabilidade? Porque o deficiente, o pessoal de casa já tem a ideia, o deficiente, pessoa que tem algum tipo de deficiência. E a vulnerabilidade?
O que é a família vulnerável? É mais caso? desafiador. O que é? A gente dentro, né, estudando, dentro do Serviço social, da assistência. Isso, a gente fala assim que a vulnerabilidade social, ela pode prejudicar o desenvolvimento dessa família, né? A família tem que ser funcional. E alguma questão que pode ser externa ou interna pode prejudicar todo o desenvolvimento de qualquer pessoa dessa família. Então, dentro da vulnerabilidade social, a gente pode entender que pode ser privação de renda, né? A questão de desemprego. A gente pode falar também na questão da dificuldade escolar, alguma questão de comorbidade de saúde, também a questão de pessoa com deficiência, que isso atrapalha a dinâmica da família. Os vícios, Então, a questão de violências, né? Não é só o dinheiro, então, Não, a e vulnerabilidade. também a gente tem a questão da vulnerabilidade relacional, que entra a questão das relações dentro de casa, ou também as relações dos serviços com relação a essa família. Por exemplo, a família que, por diversas questões, ela se sente, né, a necessidade do isolamento, a necessidade... muitas famílias também, por conta dessas questões, né, principalmente a criança dentro da vulnerabilidade social, a rebeldia, né, a família como fala? Problemática? Né? E ela é taxada assim, né? Então, existe apartação. Então, existem a questão da vulnerabilidade social e a relacional, que prejudica toda essa funcionalidade da família. Entendi. E as crianças chegam muito rebeldes lá, então? Normalmente quando chega é porque foi encaminhada, né, ou conselho tutelar, ou CRAS, ou CREAS, ou CAPS, ou dificilmente chega a demanda espontânea. Então não chega assim nenhuma pérola, né? A gente vai ter que fazer essa pérola acontecer. As pessoas com deficiência acontece mais a demanda espontânea. Mas quando vem a situação de vulnerabilidade, normalmente vem encaminhada. É porque já tem queixas, né? Muitas queixas, né? Eles já não sabem mais, tá? O ping-pong, não sabe mais para onde jogar, né? Então chega para nós já com um histórico bem complicadinho. O que acontece é que normalmente vem um encaminhado e 3, 4 irmãos por demanda espontânea, porque aí a família vê que começa a ter um resultado e os irmãos também querem ir, porque o Instituto ele tem vários tipos de atividade. Tem atividade de horta, de artesanato, de esporte, de dança. Então são várias coisas que ocorrem no meio da semana. Atividades que eles não têm normalmente, né? Porque o município não proporciona tantas coisas assim. Então ali no mesmo espaço tem tudo. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Então aí os irmãos também querem ir. E mesmo que eles proporcionem, desculpa. Alguns bairros que a gente atende é muito distante da onde tem os serviços, né? Então fica difícil para a família também ir ao serviço cultural ou esportivo. Sim. Por exemplo, um grande desafio nosso, quando eles chegam, a gente faz uma roda de conversa. E, na verdade, a roda de conversa tem o objetivo de observar como eles estão, porque não dá para chegar já dando uma atividade. A gente tem que ver como é que foi a noite deles anterior. Porque é diferente da nossa vida, que a gente sabe tudo o que vai acontecer, né? Na casa deles é diferente. Um dia eles podem chegar, tem polícia na porta, outro dia podem ser despejados, está todo mundo na rua, né? Cada dia é uma coisa. Um dia pode chegar, o pai tá bêbado. Outro dia a mãe foi embora. Pode acontecer, né? Então, por conta disso, quando a gente faz a roda de conversa, a gente já vai observando aqueles mais inquietos, aqueles que já tá cutucando o outro, que já tá querendo apanhar ou tá querendo bater. E aí, daí, a gente vai desenvolvendo a nossa fala, as dinâmicas, enfim. Aí a gente entra na meditação. A criança mais agitada não medita. Ela fica infernal, né? Ela fica cutucando um ou outro e não dá sossego. Tudo bem, naquele dia ela não meditou, mas já chega uma hora que vai acontecer. Por que a gente tem certeza disso? Porque é até importante falar, a educação da vida foi criada por um filósofo chamado Masaharu Taniguchi. Então eu fui e sou muito estudiosa desse filósofo, porque eu vi que deu resultado com meu filho. Então se deu com meu filho, vai ter que dar com todos. E deu, né? Porque agora, depois de tantos anos, eu posso dizer que dá certo. E aí, então, a gente vai modificando as formas de abordagem com essa criança. Até que uma hora ela vai fazer meditação. E nessa hora é divino. Nessa hora a gente diz, valeu, né? Deu certo. Então, assim,
essa é uma parte do trabalho, mas aí tem um método Montessori, porque como a gente veio de escola, então eu trouxe o método, porque já existia na antiga escolinha, né? E o método tá meio assim que, vamos dizer, engavetado por conta de que as crianças estão chegando, a maioria que tá chegando alfabetizada, mas acontece de chegar alguma que tá com aprendizagem muito defasada. Então a gente apela para o método Montessori, que é um método científico para poder ajudar essa criança a ir melhor na escola. No caso, o SEV, então, não tem o serviço de alfabetização dentro? Não, a gente só se a gente sentir que a criança está com muita dificuldade. Como eu sou pedagoga também, aí então eu faço uso do método. O método. Mas meu sonho era ter um método constante, porque ele é maravilhoso e funciona, né? Então, o objetivo não é a alfabetização. Não. Se acontece da criança ou do jovem vir sem alfabetização, nós auxiliamos. Né? Quem sabe futuramente a gente consegue. A gente temos fé de em pouco chegar e crescer e conseguir ampliar bastante o trabalho. Entendi. E uma coisa importante também é que, assim, todo esse trabalho que nós falamos, a gente leva para a família. Porque se a família não estiver fortalecida nisso tudo e tiver o mesmo entendimento, a gente não consegue trabalhar. Porque nós ficamos pouco tempo com essas crianças, né? E a família tem que dar continuidade. Mas e o trabalho com a família é feito como? Porque a família chega, deixa a criança lá no instituto e vai embora, ou ela volta, ou o instituto vai até a casa, como é? A Lu pode falar disso, que é constante. Nós fazemos as visitas domiciliares, que é para acompanhar como está aquela família, como é a condição social. Nós fazemos reuniões de famílias, onde a gente pontua. E todas as vezes que a gente conversa com essa família, a gente orienta. Por exemplo, nós temos uma parte muito importante que é o nosso caderno de elogio. Porque, de um modo geral, as pessoas conversam muito e sabem criticar muito, mas reconhecem muito pouco as qualidades. Nesse caderno de elogio, a gente já ensina a família a ter um outro olhar sobre o seu filho, né? Então, o que tem de bom? Porque no começo é assim, fulaninho fez o trabalho de casa, mas... né? Aí vem o mas foi desobediente? Não, sem mas. Então a gente vai observar o que ele tem de bom, porque não adianta nós falarmos com ele uma coisa e ele chegar em casa e ele ouvir outra. Nós falamos que ele é bom, que ele é capaz, que ele consegue, e em casa chega e fala, você é burro, você não presta pra nada. Então é um trabalho que fica truncado. Então esse trabalho com a família é sempre orientando, seja através de grupo de WhatsApp, seja nas reuniões, quando precisa elas nos chamam, chegam nas visitas domiciliares, a gente fala, para que o trabalho seja integrado. E os pais vão aprendendo também, né? Por quê? Porque, que nem a Jo fala, a gente começa na roda de conversa para saber como eles estão. Se a polícia invadiu a casa deles no final de semana, como eles vão estar na segunda? Né? Então é bastante complicado, porque é essa a realidade desse público que nós atendemos. Compreendi. E a criança, ela entra geralmente em que idade e fica no SEV até quando? A gente teve que limitar, enquanto instituto, por conta de não ter condições mesmo de atendimento, de 6 anos a 16, situação de vulnerabilidade. E os com deficiência não tem limite de idade, justamente pela questão de que eles não têm para onde ir. Então, se eles saírem do instituto, eles vão ficar em casa. Então, se tem alguma deficiência, pode permanecer. Então, nós temos adultos. Né? E é muito engraçado, porque às vezes os pequenos, eles não entendem, né? Porque se tem uma pessoa com deficiência mental, por exemplo, ele tem 25 anos, mas tem idade mental de 6. E aí eles olham para nossa cara e falam, mas tia, ele é grande, tia, né? E aí que também acontece a mágica de começar a integrar e fazer com que eles entendam a diferença, mas que essa diferença, ela não é negativa, né? Ele só é diferente. Ele tem coisas boas e coisas ruins como qualquer outra pessoa. Entendi, muito bom. E agora, questão, vamos falar o que realmente... E os recursos? Marcela, a parte triste. Essa parte é muito triste, mas a de Marcela onde pode veio os falar. Recursos para fazer todo esse trabalho?
Bom, vai lá, Marcela. Quer que eu comece? Nós temos uma verba que é chamada Fundicad, que ela vem através da doação do Imposto de Renda ao Conselho da Criança e ao Adolescente. Essa verba é muito importante para nós, todo mundo pode nos ajudar, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Em vez de você jogar o seu imposto e não saber para onde ele vai, você pega o seu imposto e direciona. Tá? Então a pessoa física ela pode direcionar até 6% do valor que ela vai pagar e você sabe onde está indo o seu dinheiro. E as empresas também podem fazer a mesma coisa. Então ela vem com 3%. Esse dinheiro ele vai para o fundo da criança e do adolescente e o fundo ele direciona para as instituições, porque cada instituição que trabalha com criança e adolescente tem o seu projeto no Conselho da Criança. Esse ano foi um pouquinho difícil porque essa verba não saiu. Né? Então nós passamos o ano todo, nós estamos em novembro e essa verba não saiu, porque existe um chamamento, né? Um chamamento público, nós estamos em novembro, esse chamamento ainda não saiu, então esse ano nós não teremos essa verba, porque até acabar já acabou o ano, né? Essa verba tem que ser gasta até o final do ano. Aí nós temos convênio com a prefeitura, que é da chamada subvenção e agora é chamada colaboração. Então essa verba é uma verba pequena, que é uma base apenas para que a gente não fique sem nada e possa continuar rodando. E né? Agora a nota fiscal paulista, que nós conseguimos, né, a aprovação, e inclusive tivemos uma reunião ontem para discutir isso, que nós temos que intensificar a nota fiscal paulista, que também facilita muito para as instituições, porque a doação pode ser através do CPF. A pessoa entra na página, né, da nota fiscal paulista e diz assim, coloca o CPF dela e diz assim, quero doar, e aí coloca o nosso CNPJ. Que depois não sei como pode ser apresentado isso. Embaixo. Ótimo. Aí colocou o nosso CNPJ, a partir daí toda a nota que a pessoa emitir com o CPF dela vai uma porcentagem para o Instituto. Essa modalidade é uma coisa meio que nova. A gente tinha a nota fiscal paulista, mas você tinha que pedir para emitir a notinha, né, com o CNPJ da pessoa, para depois lançar. Não, agora não. Agora pode ser dessa forma, que facilita muito. Porque... Mas também qualquer estabelecimento, restaurante, mercado de pets, né, e loja de construção. A gente pode, se quiser doar, né, o cupom fiscal pra gente, a gente vai buscar. Né? A gente vai buscar porque tem vários lugares que podem pôr numa caixinha e depois a gente lança essas notas fiscais. É uma verba que também é muito bem-vinda. Porque o imposto que vai, né, pode ser revertido para as ações do Instituto. Então, na verdade, legal. O que a Marcela falou, que a gente foi verificar o que rendia mais, porque, por exemplo, o mercado não rende tanto, mas casa de materiais de construção tem um bom rendimento, pet tem um bom rendimento, restaurante, e eu fiz mais. Para as pessoas que eu me comuniquei fora da cidade, né, porque é paulista, né, eu pedi que fizesse o lançamento. Então, se tivesse alguém para lançar, não que eu sou folgada, porque não dá para viajar até Itatiba, por exemplo, para buscar nota, né? E aí consegui alguns amigos que têm restaurantes que vão fazer dessa forma. Então também é possível isso, pedir para a própria pessoa. É um trabalho voluntário, mas ela lança a nota. Né? Existe também a possibilidade de quem tiver, né, o interesse de fazer a contribuição mensal, né, de qualquer valor, isso também a gente pode... o apadrinhamento, né, a colaboração, porque muitas vezes a pessoa quer ajudar e não sabe como. Então, um pouco de tempo que pode, eu não posso sair de casa, mas de repente pode lançar as notas, né, ou de repente pode ajudar com R$10, R$20, é um dinheiro que não vai fazer tanta falta para a pessoa, mas que vai ajudar bastante no montante pra gente. Exatamente. Né? Aí tem Pix, tem tudo, aí o Adriano coloca tudo. O Adriano, na verdade, ele que cuida dessa parte, né? Que faz todas as propagandas, que faz as campanhas. E também, assim, dá para acompanhar nosso projeto através das redes sociais, porque tudo a gente posta. Tudo que a gente faz na instituição a gente posta. Outro projeto, né, para tentar a sustentabilidade dos projetos, sim, é a serigrafia, que é feito por uma das diretoras, que nós temos o interesse de estender esse trabalho
como educativo para as crianças e adolescentes e principalmente as mulheres, né? Pensando também de geração de renda e conhecimento mesmo. E a partir desse trabalho a gente consegue fazer venda de sacolinhas, né? O comércio, a gente pode publicar, imprimir, fazer a propaganda numa sacolinha de lixo, o lixo car que a gente chama. E o comércio, a empresa que tiver interesse, a gente faz essa parceria, faz uma doação e a gente faz a propaganda do serviço. É importante dizer também que nós temos vários projetos. Nós temos um projeto para mulheres vítimas de violência, nós temos um projeto que é o Acatumirim, que é de horta, que é reaproveitamento de alimentos. Então, tem um projeto da pessoa com deficiência específico. Nós temos vários projetos para que nós possamos tentar verbas de alguns outros lugares, porque cada dia mais a gente precisa se virar, né? Então a gente tem vários projetos. O que está rodando mais hoje é a pessoa com deficiência e a vulnerabilidade social, mas nós estamos buscando várias outras coisas. Dança também, a gente tem um projeto forte. Então a gente tem buscado onde vê uma luz no fim do túnel, a gente mira para lá e corre na direção. Cada centavo conta, então. Cada centavo conta. Conta. E como conta? A tesoureira que o diga. Hoje a instituição, ela precisa de quanto para se manter? Ontem por mês. Ontem a Marcela nos deu essa triste realidade. Se fôssemos, né, colocar no papel todos esses projetos que a Lu falou, 100%, o Instituto rodando em 100%. Que a gente tivesse equipe de administrativo mesmo para conseguir fazer, né, a transparência do nosso serviço, mais ou menos anual seria uns 900 mil. 900 mil reais por ano. Mas seria um projeto arrojado, porque atenderia muito a necessidade do município, né? Mas se nós formos pensar, creio que há uns 5, 6 anos, eu fui num congresso que falava de valores, né? De um adolescente em medida socioeducativa, ele custava 10 mil por mês. 10 mil. Se for dividir, a gente já fez as contas ontem. E nesse 900 mil por ano, dividindo por, assim, vamos dizer, nós temos meses. 50 crianças e adolescentes, né? Dá R$1.500. Então, o que são R$1.500 pensando numa prevenção, né? Porque social. Uma questão que nós precisamos pensar, né? Uma vez que a criança começa a usar droga, a fazer pequenos furtos, a fazer tráfico, é muito difícil você reverter esse quadro. E é um quadro muito oneroso, ele sai muito caro para a sociedade. De todas as maneiras, né? Porque é um risco que você tem de ser assaltado, de você sofrer qualquer tipo de violência, né? Porque uma vez que a pessoa entra nesse caminho é muito difícil poder voltar. Certo. Eu vi você falando sobre a criança em medida socioeducativa. Explica para o pessoal o que é exatamente isso. Na verdade, é o adolescente em medida socioeducativa, é o adolescente que cometeu algum ato infracional, pequeno furto, um tráfico, porque é muito fácil. Eu costumo dizer para os pais que se eles não têm tempo para os seus filhos, o traficante tem, né? Então, é muito fácil esse traficante abraçar e usar os jovenzinhos vulneráveis para fazer um tráfico, para ser o famoso aviãozinho, né? E aí começa a usar, e depois que começa a usar, tudo se torna muito mais difícil. Quanto ganha uma criança no aviãozinho? Olha, eu não sei te dizer exatamente, mas eu já ouvi várias vezes: tio, o que a senhora ganha num mês, eu ganho num dia. Eles ficam bem sonhadores, né? Tênis novo, de marca, roupa de marca. Mas eu também já vi casos, nós não atendemos. Se for usuário, nós não temos, nem teríamos condições de atender junto com os outros, por conta de que teria que ter muito mais profissionais, né? Mas o que a gente vê, já aconteceu, por exemplo, o menino sair da instituição e ir trabalhar e de repente achar que o trabalho não valia a pena e depois passar a vender, ser um aviãozinho e parar na cadeia. Aí depois eles conversam comigo e dizem: tô arrependido, não era isso que eu queria pra minha vida. E o que a gente percebe é que quando um adolescente se envolve, ele coloca a família toda em sofrimento. A família toda fica em risco, não tem como. E na verdade esse valor, ele é muito assim,
Baixo. Você fala, não ser baixo, mas assim... Ilusório? Ilusório, isso. Porque assim, de que forma e quais são os custo riscos, disso, né? O custo disso. O preço, qual é o preço que se paga? Que se paga por isso, né? Eu já tive uns 3 casos que acabaram ficando 5, um pegou 5 anos, outro 3, enfim. Hoje constituíram família e é interessante que eles me procuram para dizer, olha, eu mudei. Não vou mais fazer isso, eu mudei, entendi. Mas eu peguei o processo mais lá na frente. Eu trabalhava com liberdade assistida, trabalhei com semi-liberdade, que já é um processo mais adiantado. E esses que já estão lá na ponta do processo é muito difícil voltar. Muito. Vários morreram, né? E, infelizmente, é essa a realidade. Então, nós trabalhamos buscando essa prevenção. Isso. Buscando valorizar, melhorar a autoestima, melhorar a qualidade de vida, mostrar o quanto eles são capazes de algo bom, quanto potencial eles têm. Né? É isso que nós buscamos todo dia quando a gente... Incansavelmente. Né? Quando a gente se rala e não sabe nem de onde sai dinheiro, porque a gente está falando de uma equipe coesa, e é coesa mesmo, porque quando não tem verba, a gente continua trabalhando sem verbas, né? Às vezes o salário não vem, cadê o salário? Mas a gente está lá porque a gente acredita no projeto, a gente acredita no trabalho. É isso mesmo. Importante tirar então as crianças parar de derrubar os aviãozinhos. Verdade. Muito bom. Dera, né? E hoje o SEV, além de dinheiro, ele precisa de mais alguma coisa? Temos computador, até mesmo pensando num projeto para inclusão social, de inclusão digital. Isso. Porque hoje o pessoal tá assistindo e fala, nossa, mas o pessoal só precisa de dinheiro. E às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem alguma outra. O voluntário é bem-vindo, o voluntário é sempre bem-vindo na nossa instituição. Nós vamos abrir para estagiários também. Estagiários são bem-vindos. Nós estamos em reforma. Se você tiver materiais de construção que você não usou na sua reforma e quiser doar, a gente quer também. Estamos usando de tinta. Então, queremos pintar um muro enorme. Né? Nós temos um espaço de 1.000 metros e muitas reformas, porque era uma casa meio que abandonada, né? Então já fizemos bastante reformas, mas ainda tem muita pintura para fazer, muita coisa para pintar. Só explicando, nós estávamos num espaço muito bonito, muito grande, mas era fora do município, era na estrada e se tornava muito difícil para que as pessoas conseguissem chegar. E agora nós estamos num espaço próximo aos bairros onde tem mais crianças, onde tem mais atendidos, só que esse espaço estava necessitando de uma reforma, que é essa reforma que nós estamos mencionando, né? E algumas adaptações também. Para poder conseguir alvará e tudo mais. Antes, então, o Instituto, ele era aonde? Era num sítio, chamado Sítio dos Pinheiros, ficou por muitos anos lá, porque a gente não tinha condições de pagar aluguel, não tinha condições de nada, e esse empresário maravilhoso cedeu o espaço. Só que aí a gente foi crescendo e foi ficando distante das crianças, complicada a questão de transporte, acessibilidade para algumas crianças também, porque tem criança que vem com mais dificuldade física, né? E lá não tinha, embora seja um espaço paradisíaco, né? Mas não tinha a facilidade de acessibilidade mesmo, né? E agora a gente foi para uma chácara, alugada, mas com mais facilidade para mais acessível. Sim. Mais muito acessível em todos os sentidos. Tem ônibus de linha, fica perto de um condomínio gigante, que é o Monte Rei, que eu nem sabia que existia, e então facilita bastante, porque aí tem muita movimentação, facilidade de internet, facilidade de tudo, né? Que nós não tínhamos lá no sítio, né? Às vezes depois a gente chegava com o nosso próprio celular, não tinha internet lá, e às vezes o celular não funcionava. Era uma loucura isso. Aquela coisa bem antiga de sair procurando sinal pelo sítio. Em alguma montanhazinha. Principalmente quando estava, alguma coisa alguma coisa importante. Graças a Deus a gente sempre foi muito protegido, nunca tivemos nenhum problema, senão tinha que sair correndo no sítio. Mas estar mais próximo facilita muito. Facilita muito para as pessoas chegarem, para as pessoas nos conhecerem, porque apesar de nós estarmos há muitos anos, tem muita gente que não nos conhece. Sim.
Montemor não nos conhece ainda. Os pais, olha, a gente fez uma festinha no Dia das Crianças, dia 15, e na segunda-feira choveu de mensagens. Fiquei sabendo que existe uma instituição e tá. Por quê? Porque as crianças que foram contaram para os que não foram, entendeu? Aí, nossa, tem aqui. Quer dizer, o povo vai descobrindo a gente aos poucos, né? E, embora a gente não tenha verba, a demanda é muito grande. E a gente acaba tendo que falar não, porque nós não temos condições de abraçar todo mundo que necessita. São ricos em serviço. Na verdade, agora a gente já estava precisando dobrar período, porque a gente só atende num período por conta de não ter verba. Então a gente atendia num período da manhã e vamos permanecer assim, dessa forma. Só que agora nós estamos quase 50 atendidos. Então a preocupação já é dividir o grupo, né? Mas não sei. São 50 atendidos, mais suas famílias. Ah, sim. Isso dá quantas pessoas, no final das contas? Porque assim, tem os irmãos, né? Tem família, por exemplo, a gente fez matrícula recentemente de uma família, começou a sair criança lá de dentro, falei, misericórdia, quantas crianças tem aqui? Aí são 6 crianças da mesma família, nós vamos atender 3. Os outros são menores. Mas aí tem festa, por exemplo, de Páscoa. Como você vai dar um ovo de Páscoa só para atendido? Só para atendido. E os outros sempre o irmãozinho fica olhando. É impossível. É complicado, né? Que nem presente de Natal. Escolinha de Natal, mesma coisa agora. Já começou a preparar. Hoje eu liguei para as famílias para saber quantas crianças tem na casa, quantos irmãos, porque às vezes, né, já cresceu a família. Mais ou menos 250 pessoas. 250 pessoas. 250 atendidos diretos e indiretos. Diretos e indiretamente. Então, cada festinha são 250 kits para todo mundo. Se for ver, é isso aí. A última vez que eu entreguei 100 ovos de Páscoa. Esse ano. E foi você mesmo que fez os ovos? Sim. A coelha da Páscoa. A coelha da Páscoa. Fiz os ovos, a caixinha decorativa. A minha filha ajudou, mas conseguimos entregar. E depois, detalhe, tem que entregar, né? Então tem que correr contra o tempo para dar tempo de entregar antes da Páscoa. E agora a gente vai fazer uma campanha pro Natal também. Pro Natal. Já divulga a campanha de Natal. Como vai ser Se vocês quiserem campanha. contribuir, campanha de Natal. Tem os voluntários que já estão se mobilizando. Nós não temos ideia ainda de quantas sacolinhas, porque hoje que eu fiz contato com as famílias e pedi que mandasse o nome, a idade da criança e a numeração da criança. E porque a ideia desses voluntários é que consiga uma roupa, porque pelo menos no Natal a gente merece uma roupa nova, um calçado e um presente. Então eu pedi para as famílias mandarem. Então começaram a mandar já as informações. Então acho que até depois da manhã fecho tudo. Porque tem ano que a gente pega materiais escolares, por exemplo. Né, para começar o ano com um caderno bacana, com uma mochila. Sim. E assim a gente vai. Né? A gente vai vendo qual a maior necessidade do público que nós estamos atendendo. A gente já teve até kit higiene que a gente já fez. O kit higiene? Que era necessário na época, porque ninguém tinha uma escova de dente decente, não tinha nada, então nós montamos um kit higiene para todo mundo no dia de Natal. No dia de Natal ainda. É muito difícil você trabalhar conscientização, autoestima, higiene, se eles não têm uma escova dental, se eles não têm creme, se não tem fio dental. Né? Como você fala, tem que passar fio dental e a criança não tem nem escova. Né? Então, são pequenas coisas que nós não percebemos diante do nosso contexto. A vaidade das meninas e ter um shampoo para lavar o cabelo, né? A maioria tem cabelo cacheado, então assim, tem que ter um shampoo, não dá para lavar só com sabão. Não fica bom o negócio. E maquiagem também, às vezes as adolescentes gostam de uma maquiagem. Esse ano que passou foi maquiagem para as meninas, né? Bola para os meninos, maquiagem para as meninas. Trabalhando já a autoestima, então, de todos eles. Sim, é necessário. Mas falando já de autoestima, como é que chega essas crianças com a autoestima delas? Porque a gente já sabe que elas chegam, são arteiras, estão vindo ali da vulnerabilidade, mas e essa autoestima? Porque, por exemplo, o adolescente ali que é deficiente, ele tem uma autoestima dele, ele não se preocupa com isso. A criança que está ali junto também, que veio da vulnerabilidade, trabalha como com essa autoestima
queima A deficiência intelectual, ele não tem essa preocupação. Ele é muito natural, até bom, até gostoso, né? Porque ele age naturalmente. Eu tenho um que me chama de Josi, eu te amo, desde o primeiro dia que ele me viu, né? Então, assim, é muito gostoso isso, é muito natural. Agora, o adolescente em situação de vulnerabilidade, a autoestima dele é uma coisa grave, porque se alguém olhar pra ele diferente, ele já encara o que é, que tá olhando o quê? E é terrível, né? Porque o bullying existe e eles não poupam. Aí você tem que trabalhar muito esse adolescente, até ele entender que ele tem sim qualidades, que ele tem uma beleza peculiar. Eles têm muito essa necessidade teve uma fase que eles passavam tanto gel, que eles ganharam gel, né, no tal do kit. Eles passavam tanto gel que o espelho ficava com gel, a pia ficava com gel, o cabelo ficava duro por uns 3 dias, mas era impressionante a necessidade deles saírem penteadinhos, bonitinhos, cheirosos, ganharam desodorante também. Então, assim, isso daí tem que ser muito trabalhado. É bem complicado. E são coisas simples, né? Porque um gel, um desodorante... É simples quando você vive uma outra condição econômica. Porque nós que isso faz parte da sua vida. Porque às vezes nós temos uma mãe que ganha um salário mínimo, tem que pagar aluguel, sustentar os filhos. Comprar gás. E aí, assim, o gel se torna muito caro. Entendeu? Até o sabonete é caro nessas alturas do campeonato. Porque pensa no valor de um aluguel. Então, se você paga um aluguel, já paga comida, não sobra mais dinheiro pra nada. E nem essa mãe tem uma autoestima, né? Então não. É muito Também mais não, complexo do que tudo. A gente trabalha também a autoestima da família. A autoestima da família. Da família que reflete também. Olha, a gente às vezes recebe doação de roupa, eu separo por família. Então, essa blusa vai ficar bonita em fulano. Essa calça vai ficar bonita em ciclano. Eles sabem as que estão mais gordinhas, que estão mais magrinhas, que estão, né? E aí, por exemplo, às vezes vem alguma coisa pro cabelo. Aí eu digo, ai fulano, você vai ficar linda com isso, põe no seu cabelo, né? Então, isso é importante para elas. Elas se sentem assim, valorizadas, né? E a gente percebe que se elas estiverem bem, os filhos vão ficar bem também. E temos um projeto também, futuro, para capacitar essas mães, para poderem ter melhores oportunidades de vida, inclusive fazer a inclusão digital delas, né? Para saber um pouquinho mais do que o WhatsApp e Facebook. Muito bom. E quem quiser conhecer o SEV, como faz? Em Montemor, fica perto do... câmera. Rua Jaime Alves Dias, Filho, 121. Lá eles chamam de Vila Resende, mas todo mundo conhece como... Recanto das Águas. Recanto das Águas, é engraçado, né? Então, mas também pode buscar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque mandando qualquer mensagenzinha, nós vamos responder, nós vamos atender você, e é uma forma de vocês conhecerem melhor o trabalho. E tem o site? Tem o site também, que é o institutosev.com.br. Só dá uma olhadinha lá, vocês vão ver os vídeos que a gente tem, tanto de aula como de conscientização, alguns temas sociais, tá tudo lá, é só vocês darem uma olhadinha e procurar a gente. Muito bem. Bem, já estamos se encaminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast. Queria deixar agora para cada uma de vocês darem suas considerações finais, falarem um pouquinho do projeto, do que vocês fazem, tudo bonitinho. Já falaram bastante do projeto, mas algo que eu não toquei no assunto e gostaria de falar nesse momento. Bom, eu acho que nós falamos, acho que conseguimos contemplar bastante aquilo que a gente faz. Queria convidar mesmo para vocês conhecerem as redes sociais, conhecerem pessoalmente, se vocês puderem, porque vamos receber cada um com muito prazer. As empresas que quiserem fazer essa parte, né, social, a gente fala muito do ESG, então nós estamos abertos para qualquer parceria, estamos buscando mesmo, né, principalmente o desenvolvimento local, né, não só da família, mas a gente pensa no desenvolvimento dessa comunidade onde nós estamos. Então, quem quiser fazer essa parceria também estamos à disposição. Se quiser que a gente apresente o projeto, a gente leva o projeto até a empresa.
podemos apresentar o projeto conforme às vezes o interesse, né? Às vezes a empresa pode dizer assim, olha, eu gosto da ideia de inclusão digital. Até temos interesse, né, em uma parceria e tal. Sim, levamos o projeto, apresentamos o que a gente deseja fazer, né? Bom, o que eu quero deixar como mensagem final é que esse trabalho eu sempre digo que é de Deus, não é meu, não é nosso, né? Porque com a minha própria força eu não realizaria nada. E assim, cada pessoa que acaba atraindo para o projeto, eu vejo que tem a mesma intenção, o desejo de fazer o bem ao maior número possível de pessoas. Essa é a nossa intenção. Eu sei que a gente não está aqui por acaso, a gente não passa por essa vida só para ficar no bem bom, né? Porque seria fácil para mim, já na idade que eu estou, ficar só no bem bom. Mas não é isso que meu coração diz, e eu sei que essa missão tem que ir adiante. Então, assim, agradeço muito a oportunidade, né, de estar fazendo esse momento tão especial, e agradeço estar com vocês, que a coisa mais difícil do mundo é a gente conseguir estar todos juntos. E assim, obrigada pela esperança de que as coisas vão melhorar, né? Essa é a sensação que eu estou. Muito bem, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, nosso primeiro episódio com a ONG SEV. E gostaria de falar para quem está nos ouvindo, seguir no Spotify, seguir no canal do YouTube, nas redes sociais, que teremos mais podcasts como esse, e agradecer a presença de vocês e a audiência de vocês. Vamos ficando por aqui, valeu, falou. Muito obrigada. E até a próxima. Obrigada.